Adriles e professor e Duda, o Ministério Público do Estado de São Paulo arquivou a denúncia. Não é uma denúncia de racismo reverso, tá? Isso é coisa da manchete do UOL. É uma denúncia de racismo contra a ex-assessora Janiele. E daí eu trouxe aqui a preta de rodinhas, a Paty Silva. Ela escreveu sobre isso e ela falou, olha só, para provar que a lei não tem qualquer valor no Brasil, o MP arquivou a ação contra a ex-assessora da ministra Aniele Franco, aquela que se dirigiu à torcida de São Paulo como, abre aspas, pauliste europeu safade. A promotora Maria Fernanda Balsalobre Pinto afirmou que, abre aspas, não é qualquer ódio exteriorizado que encontra tipicidade penal, mas apenas aqueles voltados contra determinados grupos vulneráveis, no contexto histórico-sociológico, fecha aspas. E a Paty vem e fala, apesar da legislação em vigor prever punição a todo tipo de discriminação ou preconceito, seja de origem, raça, sexo, cor, idade, o MP paulista entendeu que discriminação contra branco e paulista não pode ser reconhecida, pois, abre aspas, tais grupos foram historicamente amplamente hegemônicos e dominantes, jamais experimentando qualquer violação sistemática de direitos pela raça ou origem nacional. E daí a Paty ainda traz um dado, ela fala 40% da população de São Paulo é negra. Pois é. É maravilhoso isso, mas eu vou passar primeiro para o Adriles, porque ele parece que você tem uma relação estreita com essa promotora, Adriles. Tenho uma proximidade dela. Essa senhora, não sei, que eu não sei da vida privada dela, foi quem me acusou de nazismo, quando eu dei um tchau na Jovem Pan e fiz um discurso de meia hora contra nazismo. Inclusive, o juiz de primeira instância reconheceu como completamente inepta a denúncia, uma vez que eu fiz um discurso de meia hora contra o nazismo e dei um tchau que eu dei 50 mil vezes em outros programas na Jovem Pan, e essa senhora, ela recorreu, ela foi atrás. Isso é prova, isso é sintoma da ideopatização da justiça. E isso é muito grave, Marco Antônio. Quando você tem pessoas ideológicas, uma coisa é você ter uma pessoa ideológica dentro do aspecto político. Isso é fundamental. Você defender certas ideias, certos ideais que comprometem, que compreendem a realidade de uma maneira orgânica. Por exemplo, você é contra o tráfico de drogas, o consumo de drogas, você é contra o aborto, você ser a favor da absolutização da propriedade privada como instrumento legal, que é a base da democracia e da liberdade de expressão, o seu corpo, uma fazenda, tudo isso que você gera frutos e dá exatamente esses frutos, parte desses frutos para a sociedade, é a propriedade privada. Isso tudo é ideológico. É ideológico do ponto de vista conservador. Agora, quando você usa critérios ideológicos, estritamente ideológicos, para julgar uma coisa, e aí a Paty falou muito bem, o racismo, o preconceito, isso está no Código Penal, isso não é um aspecto ideológico. Qualquer preconceito de cor, idade, sexo, raça, qualquer coisa especificamente, é motivo de criminalização. E aí essa mulher, quando tem uma assessora do Ministério da Igualdade Racial, olha a coisa mais horrorosa, faz uma declaração racista que engloba os 44 milhões de habitantes do estado de São Paulo, dizendo que são todos safades, né, que ela fala, descendentes de europeus safados, ou seja, xinga a Europa, xinga São Paulo. Aí vem essa senhora, que me acusou de nazismo, e diz, não, preconceito é só com grupos historicamente discriminados. Isso é identitarismo patológico na veia. É só pessoa negra que pode sofrer discriminação no país? É só mulher que pode sofrer discriminação no país? Um homem adulto, macho, adulto, branco, ou até mestiço como eu, que tenho uma tataravó negra, não pode sofrer discriminação? Eu sofri discriminação. Eu acho que eu ser acusado de nazista, sendo que eu nunca fiz uma declaração, por óbvio, pró-nazista, sempre tive um discurso humanista, que fiz um discurso de meia hora contra nazismo, essa mulher me discriminou. E aí eu tenho meios de ação para atacar, para criticar e para julgar o próprio Ministério Público? Não tem. Então são deuses. Agora, não tem problema enquanto um juiz tem um poder absolutista dele, se ele não fosse ideológico. Então você tem que ter instrumentos, e aí eu não faço só uma crítica, eu faço uma possibilidade de ação, instrumentos de freio aos abusos do judiciário. E aí a gente não está falando só do STF, mas não. A gente está falando do loteamento do Ministério Público por ações completamente ideológicas, sectárias,
políticas. Por exemplo, a Jovem Pan, que a gente critica aqui, o inquérito para cercear a liberdade da Jovem Pan é completamente ideológico. São 2 procuradores ideopatas, militantes ideológicos, que dizem lá, eu estou citado no inquérito porque simplesmente eu estou num programa que tinha eu mais um cara que era de direita, que era o Joel Pedro Fonseca, que era de esquerda, e outra pessoa que também era de esquerda. Ou seja, porque aí a direita domina. Umas coisas completamente absurdas. Quando você tem um judiciário ideológico, você permite que pessoas, como a assessora Daniele, cometa crime racial, crime de preconceito, em que ela ofende todo o Estado de São Paulo, menospreza todo o Estado de São Paulo, e uma pessoa que faz um discurso antinazista seja considerada nazista. Estou dando 2 exemplos concretos da idiopatia de uma procuradora, da idiopatia de um poder judiciário que virou um braço ideológico da esquerda e que pune crimes que não existem, perseguem pessoas que não cometeram crime. Isso é extremamente grave e tem que ter urgentemente uma reforma do judiciário desse país para poder coibir e processar pessoas que prejudicam. Eu fui prejudicado por essa senhora. Fui extremamente prejudicado. Eu saí do emprego, eu perdi dinheiro, perdi trabalho, perdi até namorada que me bloqueava porque achava que eu era nazista. Pensa bem, você acusar uma pessoa de nazista e ter o endosso da grande mídia. E aí, quando você tem um crime real, uma mulher que está lotada no Ministério da Igualdade Racial, que ofende toda a população paulistana, descendente de europeu safado, e não acontece nada. É exatamente pela ocupação ideológica, ideopática de gente como essa senhora que faz com que a justiça não seja mais crível nos países. Vire um folclore, vire uma coisa persecutória, de carrasco, que vai desde o Ministério Público até o Supremo Tribunal Federal, que abusam do seu poder e perseguem adversários e não fazem justiça real nesse país. E, professor, até para você entrar nesse assunto, ele é extremamente rico e dá para incrementá-lo ainda, né? Tem uma matéria que saiu aqui no UOL sobre uma visita dos especialistas da ONU. Coloca aí. Especialistas da ONU criticam a ausência de negras no judiciário brasileiro. Olha que bonito, olha que viagem bem paga aí. E o Brasil financiando a ONU, hein? Brasil quitou dívida com a ONU, quitou dívida com todo mundo que tinha desde a década de 90. Especialistas pedem que o governo brasileiro, professor, coloque fim à violência brutal de policiais contra negros e que leve às cortes os autores de crimes. Essa foi a principal recomendação da missão internacional que visitou o Brasil nos últimos 12 meses e que apresentou as suas conclusões preliminares. Professor Cláudio Branchieri. Criticaram o Lula, que é bom. A ONU não criticou pela indicação de um homem hétero branco para o STF. Não é? A pauta identitária só serve para voto para a esquerda. Não é? Era sempre uma pauta difícil assim, de se abordar. Eu tenho aqui muitos identitários aqui na Assembleia, então é uma pauta que volta e meia vai para a tribuna, vem para o calor, e a gente tem que ter, sabe que para o conservador, a fala ela é muito na linha, qualquer escorregão, não é? Você pode correr o risco de ter mandato cassado, ser cancelado, ter um Ministério Público em cima de você, mas eu acho que, né, é importante, Marco Antônio, Adriles, Duda, nós dizer o seguinte, também para quem está nos ouvindo. Por mais que a gente enxergue aqui uma série de coisas que, de certa forma, se deterioram na sociedade brasileira, nós precisamos ter esperança, né? Por quê? Porque quando não há esperança, você se rende, né? Você joga as armas. E eu acho que há mecanismos ainda, o Brasil ainda é um país grande, complexo, e ainda existem, mesmo que de forma disfuncional, algumas coisas que funcionam no Brasil. Eu vou dar um exemplo exatamente em cima desse assunto do Adriles aqui, desse assunto trazido aqui pela produção. A promotora arquivou o caso. O senador Flávio Bolsonaro fez uma petição discordando do arquivamento. O procurador-geral do Ministério Público de São Paulo desarquivou e o processo segue. Então, mesmo que você tenha, eventualmente, uma ideologização dentro da justiça ali, né? Essa pauta ideologizada, muito incrustada dentro da justiça, ela não é 100%. Você ainda tem elementos dentro do judiciário que põem a lei acima das questões de preferências políticas.
tá? Talvez seja num índice menor do que nós gostaríamos, se a gente gostasse que a justiça fosse sempre imparcial, não olhasse a posição política, não olhasse as questões subjetivas e aplicasse a lei. É isso que nós queremos. Infelizmente, a ideologização do judiciário traz esse viés, mas, especificamente no caso da assessora Daniele, o processo continua. Foi arquivado a pedido da promotora, houve uma discordância, o senador Flávio Bolsonaro indicou a discordância, o promotor público do Estado de São Paulo acolheu a discordância e desarquivou o processo, discordando da promotora, né? Até interessante pegar a manifestação do promotor público, vou ler aqui, ó. Para o procurador, o entendimento da promotora passaria a ideia de que há uma certa tolerância contra o crime de racismo que desperta tanta repulsa, ou seja, o próprio promotor entende que quando ela faz seletividade, não existe racismo reverso, não sei o quê, de que ela passa a mensagem à sociedade de que há tolerância em relação ao racismo. Porque a esquerda ela não enxerga essas incoerências dela mesma, entendeu? Dessas narrativas. Né? E aí ele continua, portanto, a doutrina da superioridade baseada em diferenças raciais, de cor e origem é cientificamente falsa, moralmente condenável, socialmente injusta e perigosa. Então ele desarquiva, porque não faz diferença para o promotor se o racismo foi cometido contra paulista safado, né? E a gente sabe como vai falar dela. Então, é importante entendermos que há uma ideologização, lutar contra expor, falar, expor, mostrar, mas saber também que de uma forma meio funcional ainda funciona a justiça brasileira, professor, só para a gente trazer essa parte. Tá, professor, deixa eu só contestar uma coisinha sua. A questão se coloca, realmente, ela pode funcionar, tem instrumentos legais para continuar uma denúncia. Agora, pega o meu caso, que é o inverso do que o senhor está falando. Assim. Eu fui acusado e o recebimento por essa promotora da minha acusação é completamente estapafúrdio e baseado em rigorosamente nada. Uma pessoa dá um tchau, presta atenção, a pessoa dá um tchau e o Ministério Público abre uma denúncia e um processo contra essa pessoa, que é o meu caso. A pessoa faz um discurso de meia hora contra o nazismo, aí tem que falar mal, infelizmente, da Jovem Pan, que sumiu com o programa que eu fiz, tá? Que ajudou essa denúncia inepta. A pessoa faz uma denúncia de meia hora contra o nazismo e é acusada pelo Ministério Público de discurso de ódio e apologia ao nazismo. Aí eu fico um ano pagando advogado, um ano sofrendo constrangimentos sociais, públicos, na internet, sofrendo sanções econômicas, porque empresas não querem contratar um sujeito que foi cancelado por uma denúncia inepta da justiça. E eu, Adrides, eu estou falando do meu exemplo, mas estão vários outros, a pessoa não tem meios de ressarcir o prejuízo social, financeiro e moral que ela sofreu baseada na denúncia inepta do próprio Ministério Público. Eu não tenho ações para coibir a ação pérfida dessa senhora, que durante boa parte da minha vida destruiu minha vida. Destruiu minha vida. Entendeu? Então, assim, os elementos que você tem contra uma justiça injusta, ideologizada, uma denúncia inepta, completamente sem fundamento, isso caberia um processo. O Ministério Público abriu uma denúncia completamente inapta, uma pessoa deu um tchau na televisão e ser acusada de nazismo, isso é completamente estapafúrdio, professor. Isso revela completamente o aspecto esdrúxulo de uma justiça partidarizada, ideologizada, que acolhe uma coisa assim, que no meu caso eu pude sobreviver, eu pude sair dessa, porque eu desmontava também com fãs, com pessoas que me ouviam, que perceberam o absurdo da coisa. Agora, se for uma pessoa comum, ela tem sua vida arruinada e não vai acontecer nada. Sobretudo, você não tem recursos financeiros, como eu tive, parte dos recursos financeiros para contratar o advogado, para se defender de uma denúncia completamente esdrúxula. Então, eu discordo do senhor. Mais ou menos, assim, eu acho que a justiça funciona, mas até certo ponto. A pessoa que tem a vida social destruída por uma falsa denúncia, para depois ela se recuperar, é praticamente impossível, porque esses juízes idiopatas são como deuses do sistema judiciário. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adrides sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.